Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu podcast Os Prefeitos, em que a gente fala sobre tudo aquilo que interessa no seu município. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Guilherme Borba. Ele é o mais novo presidente da Biblioteca Mário de Andrade, uma biblioteca queridíssima, uma assim, centenária, um patrimônio não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil. E aí, mas eu não sou a melhor pessoa para poder apresentá-la. Vou deixar que o Guilherme introduza, né, o que é a Biblioteca Mário de Andrade, não só hoje, mas um pouquinho dos seus 100 anos de história. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra e um privilégio, de fato, ocupar essa cadeira hoje, ali na Mário de Andrade, que é uma biblioteca centenária, como você colocou. Ela faz 100 anos. Ela está ali naquele edifício desde 1942. Antigamente ela ocupava a Rua 7 de Abril. A gente tem aí uma vontade de poder celebrar e honrar essa data, esse centenário, com diversas atividades, e especialmente no Festival Mário de Andrade, que acontece em outubro. Então já deixo o convite que provavelmente o grande festejo desses 100 anos ocorrerá em outubro, durante o Festival Mário de Andrade. A Maravilha. biblioteca, ela não é a primeira biblioteca pública de São Paulo. Há algumas outras histórias. Tem biblioteca, por exemplo, do convento, bibliotecas que estão lá na Faculdade de São Francisco, mas ela é a segunda maior biblioteca pública do país, considerando acervo. Tem 1.300.000 itens, considerando jornais, revistas e livros. 1.300.000 itens. Isso, então ela em acervo é a segunda maior, né, logo depois da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Ela é uma biblioteca, existe uma hemeroteca, né, então são 2 prédios, na verdade. E ela também foi a primeira biblioteca pública considerada como uma política cultural e de leitura e escrita pelo Mário de Andrade, que é o patrono da biblioteca, mas que também nós conhecemos como escritor, antropólogo, poeta, gestor, enfim. O Mário foi uma pessoa muito versátil, e ele foi o primeiro coordenador do primeiro departamento de cultura, que seria como se fosse os primórdios da política cultural no âmbito do município, na prefeitura. Que Junto legal. com o Rubens Borba, que foi quem ocupou a cadeira de diretor da Mário de Andrade pela primeira vez. Então a biblioteca, ela nasce nesse movimento modernista. Ela nasce inclusive com a própria arquitetura mais modernista, na região, no Centro Novo, mas ainda ocupando esse território bastante central, né, da cidade de São Paulo, ali numa região que já existia uma boemia, existia uma intelectualidade, com Maria Antônia, né, enfim, e outros. Para quem não conhece, a localização dela fica ali na Consolação. Isso, fica ali na Praça Dom José Gaspar, onde tem o Estadão, onde tem Galeria Metrópole, perto do metrô Engabaú, perto de onde tinha o Mapping. Exatamente. Enfim, fica naquele miolo ali. E ela ocupa desde 1942 aquele prédio. Então, desde então, ela vem, e é um prédio grande, ela vem crescendo, né? E ela vem se transformando ao longo do ano. Então, hoje ela tem uma quantidade bem grande de atividades culturais, mas também tem várias outras coleções. Então, você tem a coleção circulante, onde você pode pedir empréstimos de livros, e a maioria é literatura, né, humanas. Você tem coleção São Paulo, coleção de literatura e humanas também. Você tem a coleção de arte, você tem o arquivo histórico, a documentação histórica da biblioteca. Você tem obras raras também, que são obras desde 1476, né, que são incunábulos e outros tipos de documentação, e muito interessante. Você tem também a hemeroteca, com vários itens de revistas, jornais bem antigos, que você pode estudar a história da mídia no Brasil. Então é uma biblioteca bastante versátil, inclusive com a frequentação também diversa, em que você tem não só pesquisadores, consulentes, jornalistas e pessoas, digamos assim, de alto escalão na sociedade, mas você também tem pessoas do redor que vão buscar abrigo, vão buscar um assento para poder descansar, uma água, o banheiro, enfim, um abrigo assim da chuva ou do calor, né? Então E aí, ela é Guilherme, bem versátil. eu queria pegar um gancho, né, na tua fala, porque você rapidamente já falou dos múltiplos papéis, né, que aquela biblioteca desempenha, né? Ela não é só um espaço, né, cultural, mas ela também é um espaço de leitura, é um espaço de pesquisa, é um espaço de convivência. Então, ele já é um prédio que tem uma vocação aberta ao público e para muitos usos, né?
E trazendo hoje, né, pro dia a dia das cidades que estão se pensando, né, como espaços de convivência, você tem cada vez menos livrarias sendo, né, disponíveis. Aqui na cidade de São Paulo mesmo, eu sempre fui um frequentador assíduo de livrarias. Hoje em dia você tem que caçar livraria, porque tem cada vez menos livrarias. Sim. Quando você vai para o interior, então, você tem um número ainda mais reduzido de livrarias. E também um número mais reduzido de espaços públicos para convivência. Será que essa não pode ser uma boa, não nova, né, mas uma velha nova vocação das bibliotecas públicas para poder ser esse espaço, um espaço cada vez mais cultural e não só um acesso de empréstimo de livros? Na verdade, essa é uma boa pergunta. A biblioteca, pelo nome, etimologicamente falando, é depósito de livro. E ela é muito antiga, essa é a primeira conotação. A biblioteca é um equipamento cultural, digamos assim, antiquíssimo. Antes dos museus até, antes de qualquer outro tipo de tipologia de equipamento cultural, a biblioteca foi uma das primeiras a nascer, né? E logo cedo, essa etimologia de depósito de livro já ficou, embora o nome se constituiu biblioteca, ela já se transformou muito rapidamente. Então, por exemplo, se eu não me engano, na década de 50 ou 60, na escola de Chicago, nos Estados Unidos, onde estava se repensando toda a urbanização, esse contexto mais social, que cidades nós queremos, foi quando os bibliotecários e os cientistas da informação como um todo, e as pessoas que lidavam com bibliotecas, já pensaram que, olha, a biblioteca ela já é um corpo, uma infraestrutura social da cidade. Então ali, já de 50, 60, já tinha-se claro que uma biblioteca não era somente um espaço onde havia livros e onde havia leitura, mas ela já tinha essa proposição de ser um espaço de convivência e especialmente cultural. Então, na verdade, essa ideia de biblioteca ser como se fosse um centro cultural já é muito antigo. Ela já vem com essa característica já há bastante tempo. E aí eu acho que é interessante a gente falar isso, porque a gente está vivendo, né, acho que já há alguns anos, mas agora vivendo cada vez mais intensamente, um movimento de requalificação do centro, tanto por iniciativas do poder público, prefeitura, governo do estado, mas também eu percebo as pessoas voltando a conviver no centro, né? Assim, eu vejo com muita... Eu sou um frequentador do centro com uma regularidade, eu vejo com muita felicidade que cada novo restaurante, cada novo barzinho que se abre, as pessoas rapidamente vão lá e né, lotam aquela casa, ávidas por abrir mais uma, e de repente você tem uma rua que tem uma frequência cada vez mais legal. O movimento, mercado imobiliário também voltando a investir pesadamente, né, na requalificação de habitação ali para o centro. E assim, e aí a gente teve muito recentemente a virada cultural aqui em São Paulo, e eu sei que dentro da virada cultural também teve uma virada literária, né? Sim. Então, para mim, eu acho que isso é justamente pegar essa ideia, né, que a gente falou de enxergar a biblioteca como um equipamento cultural e exponenciar isso, né? Porque, assim, dentro de uma virada cultural, que você tem show, que você tem um monte de coisa, você foi muito corajoso de propor uma virada também literária nesse mesmo contexto, né? Sim. Bom, primeiro eu preciso confessar que eu não poderia tomar os louros da construção e do desenho da virada literária. Na verdade, quem concebeu a virada literária foi o Manuel Diogo e o Tom Farias, que são pessoas da área de jornalismo, da literatura, que fizeram a proposta da virada literária para o secretário, e aí ele passou essa proposta para nós avaliamos, entendemos que era super aderente, e a gente conseguiu adequar, digamos assim, e também trabalhar junto para poder fazer a virada literária acontecer. Então, de fato, eu não poderia tomar os louros da criação da virada literária, mas sim, ela aconteceu na minha gestão e a gente albergou, aceitou e contribuiu, inclusive eu participei da fala de abertura também. Então ela foi um momento bem interessante para compactuar com o que a virada cultural estava para esse ano, que é 20 anos em 24 horas, porque são 20 anos de virada cultural. Então também, para quem participou, viu que foi uma virada cultural que tentou resgatar os primórdios, que é essa ocupação do centro, esse caminhar quase como um flaneur do Walter Benjamin ali, de você poder ser arrebatado por coisas do centro que você não conhecia, você
arrebatado por essa arquitetura que é tomada por intervenções artístico-culturais, ao mesmo tempo que ela manteve os palcos periféricos, descentralizados, também foi uma conquista da virada cultural. E a virada literária ela somou a essa diversidade de linguagens artísticas que foi uma das toadas dessa virada cultural. Uhum. E assim, eu acho que o fato da iniciativa não ter sido de vocês, né? Para mim isso só torna o projeto mais bonito, porque eu falo que uma das grandes coisas que um gestor público pode fazer é não se encantar com as suas próprias ideias, né? É muitas vezes olhar a ideia, né, que surge na sociedade civil organizada, ou que tem num outro país, ou que tem num outro estado, num outro município, e isso pode ser capturado e adaptado para a sua realidade. E aqui a gente fala que a gente gosta muito de expor esses cases, né, para poder inspirar aquele outro município que eventualmente nunca sonhou em fazer algo parecido, ou que talvez tenha um evento muito acanhado, né, que talvez funcione dentro de uma paróquia e tudo mais, e se a prefeitura, de alguma maneira, se apropriar no melhor sentido da palavra, assim, mas apoiar esse evento e conseguir deixá-lo maior, talvez aquele evento que reúne 30, 40 pessoas, de repente pode se tornar um evento da cidade. Sim. E a gente sabe o quanto que é importante para cidades, especialmente de menor porte, conseguir gerar eventos, né? Gerar tração para poder receber pessoas, para poder gerar mais consumo, que isso obviamente se reverte em arrecadação. Sim. E em benfeitorias para a cidade, né? Sim, isso na verdade vai inclusive ao encontro do que seria uma nova gestão pública mais societal, em que você sai da burocracia que foca só em processos e você não tem tanto medo de parcerizar junto à sociedade civil e até o setor privado. Então, uma das tendências de inovação em gestão pública está exatamente nessa relação de fazer em rede, né? De você estabelecer um modelo mais matricial em rede, em que você parceriza com o privado e a sociedade civil, criando maior legitimidade e maior porosidade e conhecimento da troca entre os serviços públicos e o que é para a sociedade como um todo. Então, isso está claro que é quando a sociedade civil consegue propor e o serviço público consegue albergar e consegue, de alguma forma, fazer junto. Isso está na linha do que hoje a gente pensa o que seria uma nova gestão pública. Que legal. E falando em gestão pública, eu sei que não é a tua primeira experiência, né, à frente do setor público. Você acha que você está na Secretaria de Cultura desde 2017? Isso, então, isso. Já tem um tempinho. Estamos em 2025. Sim, exato. Então, já como tem analista de políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira da Prefeitura de São Paulo também. Então, também sou servidor efetivo. Então, e isso é uma outra coisa que eu acho super legal, né? Assim, eu converso com bastante gente da área pública e cada vez eu vejo mais espaço para pessoas que são, né, falo, dos quadros permanentes, que começaram as suas carreiras de maneira técnica, conseguindo alçar voos, né, saber, serem protagonistas de papéis que você hoje claramente é um gestor público, né? Assim, você lida com a burocracia, mas hoje você provavelmente não é mais aquele cara que escreve toda a papelada, mas você tem muito mais capacidade de tomada de decisão, porque você conhece a burocracia, sabe os limites dela, sabe o que é possível fazer e o que não é possível fazer, né? Sim, então, eu realmente gosto muito quando, primeiro, que você tem a sociedade civil mais próxima, né? Assim, tem coisa que o Estado, a prefeitura não consegue fazer bem pela própria limitação legal. Então é legal, assim, é importante você ter a sociedade civil organizada participando, trazendo ideias, provocando. E quando você tem, né, uma prefeitura que se abre para esse diálogo, né, e o diálogo não é dizer sim para tudo, né? É dizer sim, dizer não, dizer talvez, mas não pode ser assim, não pode ser desse jeito. E daí criar as soluções, né? Sim. Isso eu acho muito legal. E quando você consegue, né, um gestor público consegue ir pensando nas suas equipes, pessoas que são das carreiras, aí eu acho que fica mais legal ainda, Guilherme. Sim. Na verdade, a minha primeira experiência como gestor público de equipamento público foi em 2021, quando me tornei diretor do Arquivo Histórico Municipal, que é um equipamento também pertencente à Secretaria Municipal de Cultura. Eu não sou arquivista nem historiador, minha formação é em geografia, com mestrado, doutorado em urbanismo, mas sempre o meu doutorado já foi vinculado à dimensão cultural com a política urbana, estando na Secretaria de Cultura já desde 2017, então acabei me profissionalizando também nessa parte de política cultural como um todo, enxergar a política cultural como uma política urbana. E aí, na época, era o Ale Youssef, o secretário, a pessoa que estava ocupando o arquivo histórico
foi se aposentar e eu falei, Ale, olha só, eu acho que aquele espaço precisa de uma reestruturação administrativa, eu acho que precisa de um bom gestor e eu me sinto competente, capaz para poder fazer uma reestruturação e reavivar aquele espaço. E então minha última experiência foi muito desafiadora, que foi ocupar um espaço que estava de fato relegado pela secretaria em termos de orçamento, em termos de atenção de recursos humanos, em termos de abertura para novos programas, de visibilidade política, de participar da paisagem cultural da cidade também, participar do próprio orçamento da cultura na virada cultural, Jornada do Patrimônio. E, na verdade, como gestor público, eu entendi que era importante aplicar as ferramentas adequadas da disciplina da administração pública. Então, a primeira coisa que a gente fez lá, que foi muito, muito legal, que foi montar um workshop em gestão pública, em gestão estratégica, para construir o plano de gestão quadrienal da instituição, considerando a participação dos servidores públicos, estagiários, jovens monitores, que é um outro programa ali de jovens que trabalham no equipamento, enfim. E a gente passou alguns meses, eu faço como facilitador do conteúdo teórico e a equipe para produzir os produtos mais técnicos para ir montando, até que a gente teve consulta pública, audiência pública, revisão do documento com base nessa participação social, com todos os mecanismos da nova gestão pública, incluindo a transparência ativa, passiva, governo aberto, accountability, performance, desenvolvimento, participação, escuta, diálogo, controle externo, enfim. A gente usou todos esses parâmetros da nova gestão pública para poder criar um documento que traçou com metas quantificáveis e mensuráveis e objetivos qualitativos dos 4 anos do Arquivo Histórico Municipal. A cada ano a gente fez um processo avaliativo em que a gente produziu o relatório anual de gestão. Então, hoje, no site do Arquivo Histórico, você tem não só o plano de gestão, que foi do 25 a 24, mas a cada ano você tem um relatório anual de 21, 22, 23, 24, comparando ao ano base de 2020. Você pode ver os indicadores e o movimento desses indicadores. A gente, inclusive... E eu li o relatório. É verdade? Eu li o relatório. Muito Qual legal. Qual último relatório você leu? O de 2024. Ah, então, esse eu não li ainda. Não? Por quê? Porque eu ajudei, claro, a montar, eu estava fazendo ele até dezembro, a gente continuou a fazer em janeiro, mas em janeiro eu fui nomeado diretor, então eu estava torcendo para a equipe que ficou conseguir finalizar o relatório, e eu sei que ele saiu recentemente o relatório, eu não consegui ver, mas ele segue, tem o 24, 23, 22, 21, e a gente acabou ganhando a premiação num programa na prefeitura que chama-se Premia Sampa, que premia, enfim, projetos de inovação e gestão pública. A gente ganhou na categoria local em 3º lugar pelo plano de gestão e por esse processo de construção participativa. E a gente, de fato, conseguiu colocar o arquivo histórico em outro patamar, em outro local, não só em melhoria dos serviços públicos como um todo também. E você vê, esse processo que você criou é um processo muito, assim, não vou nem dizer o quanto que é trabalhoso, porque você sabe melhor do que eu, mas embora seja muito trabalhoso, você consegue gerar um nível de engajamento e alinhamento interno muito grande, porque, de novo, é um processo participativo, que você envolve servidores, envolve a alta liderança, envolve até eventualmente os seus estagiários, e depois você abre esse processo para consulta pública, né? E para audiência pública, e de novo, você consegue atrair nichos da sociedade que têm muito conhecimento, só que muitas vezes não tem espaço de interlocução, né? O Poder Legislativo, obviamente, é também um espaço de escuta, mas por que o Executivo não pode fazer isso, né? E eu vejo que muitas vezes projetos que prefeito, mas isso aqui pode gerar um ruído, pode gerar um descontentamento... Vamos fazer então no final do ano, na virada do ano. Não, porque não adianta. Hoje em dia, transparência, ela vai acontecer você querendo ou não querendo. Então, se tem algo que pode ser melhorado, né, faz uma audiência pública, né? Eu sei que eu já participei de algumas, dá um frio na barriga, pode ser que você ache que vai dar tudo errado, mas geralmente o saldo é positivo, né? Assim, as pessoas que se dispõem a participar são aquelas pessoas interessadas naquela temática, que podem concordar com o teu projeto ou podem discordar, mas que vai ter um espaço de diálogo. E aí eu acho que no final desse processo, sempre todo mundo sai de alguma maneira fortalecido e enriquecido, né? Sim, o arquivo histórico ele era completamente desconhecido das pessoas como um todo, então uma das nossas conquistas foi, de fato, reposicioná-lo
dentro da prefeitura e da secretaria como um todo. A participação da audiência pública da consulta não foi cheia de gente, porque não tinha tanta gente que conhecia. Inclusive, eu acho que pelo fato dele estar nesse lugar um pouco mais afastado, fez com que nós tivéssemos muito mais autonomia para poder aplicar todos os procedimentos e ferramentas da nova gestão pública e da gestão societal. Talvez, na Mário de Andrade, por exemplo, já mais delicado. Por quê? Porque ela tem uma visibilidade política muito maior e eu, como gestor, tenho um pouco menos de autonomia para poder tocar, digamos assim, esse processo de uma forma mais rápida e autônoma. Mas a gente, inclusive, vai iniciar esse processo, inclusive semana que vem. Eu queria ter organizado um pouco mais, mas como nós já estamos já quase para junho, a gente vai iniciar a construção do plano de gestão quadrienal da Mário de Andrade já segunda-feira agora. E aí, desculpa, eu acho que a gente com certeza vai ter, quando a gente abrir para consulta pública e audiência pública, considerando a envergadura da Mário, a gente com certeza vai ter uma participação muito maior. E aí eu acho que essa visibilidade desse processo de construir junto com a população e de validade da população, ele vai ser ainda mais contundente do que foi no arquivo pela diferença de posicionamento, visibilidade e história que a Mário tem em relação ao arquivo histórico. Mas acho que um meme que circulou muito na internet esses dias, né? Você começa e depois você melhora, né? Assim, eu acho que quando tiver perfeito, eu começo. Aí, provavelmente, sim, vai ser no final do teu mandato. Então, exato. Esse ato de coragem de, olha, isso aqui precisa ser feito. E, de novo, eu acho que a Mário, ela é muito querida por muita gente em São Paulo. Outro dia eu tava conversando com uma amiga, que é uma senhora, e aí ela falou assim, nossa, você não sabe o quanto que eu estudei, né, na Mário, que ela fazia faculdade, ela tinha muitos irmãos, não tinha onde estudar em casa, ela ia estudar na Mário. Então, assim, eu acho que é um espaço que ocupa a memória afetiva, né, de muita gente. E ver esse espaço cada vez mais ganhando mais vida, né, assim, tem o cinema, assim, as sessões de cinema que vocês fazem lá, então, assim, eu já vi alguns pequenos eventos que aconteceram ali na praça, né? Ocupando aquele jardim. Então, assim, a Mário ela ajuda a trazer uma vida e uma poesia muito, muito bonita para esse centro que a gente está resgatando, né? A gente tem também muita história, muita gente que pode contar. Existe, inclusive, o programa de memória oral da Mário de Andrade, que é um arquivo que está lá na Mário. A gente, claro, tem um trabalho que eu gostaria muito de fazer, que é de resgate do foco no acervo, né? Eu acho que nos últimos anos também é muito mais fácil o diretor que está numa visibilidade política maior querer fazer uma coisa mais de entretenimento e que saia mais na mídia, mas às vezes isso é em detrimento do trabalho do acervo em si. Então eu gostaria de conseguir manter e melhorar a parte cultural, mas que já é bastante forte da Mário, mas poder a gente focar e também crescer o acervo, não só na política de desenvolvimento de acervo como um todo, que pressupõe você fazer novos recolhimentos, você fazer aquisição de novos livros, você conseguir catalogar todos os seus livros. Até hoje, todos os livros da Mário não estão no sistema da base de dados, por exemplo. Então, você às vezes quer procurar um livro que existe, mas você não vai achar quando está na base de dados. Ou pouquíssimos livros estão digitalizados, por exemplo. Você teria que ir lá em loco para poder acessar a informação. E também o processo de descarte, porque é importante entender que arquivos, centros de documentação, museus e bibliotecas, eles não são depósitos. Não são colecionadores ou depósitos anônimos. Existe, para todas essas instituições de patrimônio, de bens patrimoniais, existe uma política de acervo em que você adquire, coleta, preserva, mas também há o descarte. Isso é importante a população conhecer, que essas instituições elas precisam fazer esse procedimento, senão você não... A instituição, para abrir espaço para você receber... Exato, para você se transformar, mudar o status quo e se abrir e ter uma porosidade maior, porque a população está querendo ler. Então, assim, esse cuidado com o acervo, não só de preservação, do gerenciamento ambiental, dos espaços de guarda, toda a catalogação, indexação e digitalização, ele às vezes fica em segundo plano, especialmente para quem está ocupando a gestão. Então, eu gostaria muito de dar essa atenção para essa tecnicidade necessária, que ela é a força da Mário, poder conseguir ter a informação do acervo e poder conseguir divulgar da melhor forma possível. Por exemplo, hoje eu acho que os espaços de divulgação podem melhorar, tanto quando você entra na Mário, que não fica tão claro aquela comunicação interna, assim como o próprio site, o próprio Instagram, possivelmente a criação de um TikTok, ou a gente poder criar mecanismos
que a gente consiga acessar essa informação mais fácil. Hoje, se você vai no Google, por exemplo, e você digita o livro que você quer ler, você vai encontrar direto na Amazon, você vai encontrar no Mercado Livre, vai encontrar em vários... Você não vai encontrar esse livro ou na Mário ou no Sistema Municipal de Bibliotecas, da qual nós fazemos parte, que é toda uma rede de bibliotecas públicas. Então, só o fato de você conseguir, por exemplo, indexar a informação que está na nossa base de dados ao Google, a pessoa já poderia clicar, botar ali, encontrar o livro e falar, opa, peraí, acho que eu não preciso comprar, acho que eu posso pegar esse livro na biblioteca pública mais próxima. Coisa muito simples, que tem a ver com a política de leitura da cidade de São Paulo, em que a Mário poderia estar ali como pioneira, assim como questões de sustentabilidade, por exemplo, a gente poder fomentar que seja uma estrutura sustentável, trazendo narrativas que debatam sobre a crise climática, enfim, que seja esse pioneirismo não só cultural, mas também dessa transformação do mundo que a gente quer viver e das questões que nós enfrentamos no mundo hoje em dia, e como que a Mário, como esse espaço de pensamento, do conhecimento e de reflexão pode se colocar também de forma proativa. Maravilha. Deixa eu te perguntar, juntando a sua vocação de urbanista e o seu conhecimento do mundo literário. Eu acho que quando a gente pensa em educação, especialmente educação básica e tudo mais, o Brasil ainda é um país de poucos leitores, né? A gente... eu já tive o temor que o Brasil fosse, com a digitalização, fosse ler menos, mas as últimas pesquisas que eu li relacionadas à educação e leitura, as crianças estão lendo mais, né? O que para mim foi uma surpresa maravilhosa. Mas eu não tenho dúvida que o poder público como um todo pode ser um grande, e deve ser um grande propulsor de estímulo à leitura, né? Como você sugeriria para que os municípios conseguissem juntar esses desafios de alfabetização, de estímulo à leitura, né, de estímulo à cultura, sendo que a literatura, né, não só vídeo, não só música, mas a literatura também ser considerada por essa criança, esse adolescente, como um canal de cultura, né, assim, não só didático, mas também de entretenimento. O que da tua visão a gente consegue juntar de cidade, de política pública e estímulo à leitura? Eita, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que para você... Uma forma de você estimular é você entender, conhecer a sua população e você estimular com base na realidade daquela população, daquele território. Então, para você estimular a leitura, você tem que propor uma aderência do que as pessoas estão querendo discutir, falar, ler e saber. Então, não dá para você propor, por exemplo, e aí é uma coisa bem Paulo Freireana, não dá para você propor algo que é fora da realidade daquela pessoa. E isso, a política pública tem muita dificuldade, porque as pessoas que ocupam essas cadeiras, elas vêm de uma classe social e de uma visão de mundo que não se adere à visão de mundo daquela escola, daquele território, daquele bairro. Então, uma forma principal de você poder fomentar a leitura é você trazer escritores ou temas e situações de vida que são próximas à realidade daquelas pessoas, com aquela linguagem mais parecida, com aquela realidade parecida, ou que o que elas estão querendo falar, discutir, é sobre questões culturais, é sobre dificuldade de vida, questões emocionais, é sobre trabalho, enfim. Então, a gente tem que se aproximar do território, entender o território para poder estimular, não aqui de forma de top-down, de cima para baixo, mas de baixo para cima. Primeiro ponto. Segundo ponto, para você criar escritores e você fomentar a literatura, você precisa ter um espaço em que a criatividade ela é fomentada. Para a criatividade nascer, você precisa ter um pouco de ócio, você precisa ter um pouco de espaço mental, anímico, espiritual, físico, livre. Então, na verdade, não dá para a gente poder ter um corpo criativo se a gente não tem uma condição base de moradia, de alimentação, de ambiente físico adequado, né? Sem tanto barulho, sem tanta poluição, que tem um saneamento básico. Então, na verdade, a cultura ela precisa um pouco de que esses elementos da necessidade humanas mais intrínsecos sejam contemplados para que o ser humano tenha condição dele poder criar. Claro que a criação também vem do sofrimento, com certeza, mas eu acho que
o tempo para você escrever. Então, a política cultural, ela vem de uma forma transversal, mas ela vem com esse fomento. Então, você pode ter nas escolas, saraus, slams, ou atividades que sejam interdisciplinares para poder fomentar essa criatividade, como todo usando a palavra, não somente a palavra escrita, pode ser a palavra cantada, pode ser o poema cantado, pode ser o rap, pode ser, enfim, vários outros tipos de uso da palavra, mas que a palavra seja um modo de expressão do ser humano, né? E aí a forma mais adequada é que esse fomento da criatividade. E aí, qual que é o passo da cidade nesse todo, né? A cidade tem que ser esse espaço de criatividade. E aí, então, as praças, a esfera pública, por exemplo, eu acho que se a gente falou do centro da cidade, eu acho que o centro, ele tem essa pulsão de que todos querem vivenciar a esfera pública do centro. Né? Essa dimensão pública do centro é muito forte. Mas para isso você precisa resolver a questão da moradia, você precisa resolver a questão da criminalidade, que está vinculado à desigualdade social e econômica. Então, a cultura ela pode ir mostrando que esses espaços públicos eles são espaços de criação, de manifestação também, né? Não só de manifestação política, mas de manifestação, inclusive teatros, músicos de rua, saraus, né? Lugares em que as pessoas se sentam mais à vontade e que essa criação possa acontecer. E eu acho legal identificar assim, aquilo que já existe, ainda que seja de maneira inercial no município. Se tem um grupo de teatro, né? Começa pelo grupo de teatro, ajuda o grupo de teatro a fazer mais apresentações, né? Abre espaço na praça, porque aí, dali podem depois surgir outras iniciativas que seja um sarau, que depois que seja uma cantada de viola, mas que sejam coisas que vão brotando a partir da vivência daquele próprio município. Mas eu acho legal quando eu tive uma ideia que aí eu vou fazer. Não, ao invés de você ter a ideia, olha para o território. Eu gosto muito quando você fala isso. Olha para o território, vê o que tem lá, vê qual é o interesse das pessoas, o que elas já estão tentando fazer sozinhas, né? Com os seus próprios meios. E aí o poder público vai dando um apoio, né? E assim, a gente comentou um tempo atrás aqui com um outro entrevistado que falou muito sobre a questão da prefeitura aproximar os produtores culturais, né? Dos empresários locais e fazerem essa conexão, porque você consegue até com recursos incentivados ou não, ou mesmo com parcerias, fazer com que, olha, eu tenho um bar aqui, um restaurante, eu quero atrair público. Você tem uma banda, você tem um grupo de teatro, então vamos fazer uma coisa aqui, porque aí vai ser bom para vocês fazem um teatro legal, eu também aqui consigo aumentar a minha clientela, a gente já começa uma fagulha. Se a prefeitura ainda apoia, de novo, que não seja com dinheiro, mas que seja com organização, esse tipo de arranjo tem tudo para dar certo, né? Sim, é importante dizer, inclusive, que agora, na gestão do Total Parente, que é o secretário de Cultura, está sendo criada a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, existe também a vontade ali da pasta de poder criar uma assessoria vinculada à economia criativa que vai tentar dar conta, por exemplo, desse tipo de desenho de política. O que eu acho interessante para a questão da leitura é que eu fico com vontade, por exemplo, como diretor, a gente poder fazer alguns editais em que a gente fomenta, alguns editais de escrita, de resenha ou narrativa, enfim, vários tipos de registros de escrita diferente, ou para crianças ou adolescentes, ou pessoas mais velhas, enfim, que a gente também faça um fomento com premiação, mas isso seria uma forma bem assim, não eu diria básica, mas assim, que a gente sabe que funciona, que é injetar um pouco de recurso para fomentar, por meio de concursos, editais e premiações, pessoas que escrevem. Então eu falo, por exemplo, de um programa que tem no Arquivo Histórico, poucas pessoas sabem, chama-se Memoráblia. É um programa que a gente criou, já está na 4ª edição, se eu não me engano agora, em que a gente lança um edital para as pessoas poderem contar histórias das ruas ou logradouros públicos em que elas tiveram alguma experiência interessante. Olha. Elas contam essas histórias. A gente tem uma comissão avaliadora que tem alguns princípios, tipo, se tá foco no setor, na esfera pública, foco em algum grupo social minoritário, foco na periferia. Por quê? Porque no Arquivo Histórico tem o dicionário de ruas, em que você tem todas as ruas de São Paulo e a história da nomeação daquela rua.
Só que tem legal. várias ruas na periferia, especialmente, que não tem história nenhuma. Ou que a rua é uma rua X que ninguém sabe por quê, mas ela tem uma super história lá dentro. Então é quase como um projeto de a gente poder melhorar o acervo da toponímia da cidade, que são esses nomes dos logradouros públicos, por meio da participação das pessoas que trazem uma memória mais oral, mais subjetiva, mas não nem assim menos importante para descrever aquele local. Então a gente vai construindo uma história oral dentro de uma plataforma que é pública, por meio do edital, que inclusive você tem também premiação, e as premiações também são em forma financeira. Então ele está crescendo esse programa, que é uma forma de incentivar, no caso não é incentivar, claro que as pessoas podem dar o relato de forma escrita, ou até fotografia e desenho. Mas é um fomento à memória, é um fomento à memória do local. Mas tem uma premiação e ele está crescendo. O mesmo tipo de mecanismo pode ser feito também o fomento à escrita ou fomento à leitura. Que legal. Né? Então você tem, além dos clubes de leitura, e tem várias outras coisas que a gente faz na Mário de Andrade, tem o educativo, a gente acabou de criar o núcleo educativo, que traz crianças da primeira infância, e depois para visitar a biblioteca, então você vai acostumando com esse ambiente onde tem livros, de voltar a ler e tudo mais. Então tem várias formas que você pode tentar fazer o fomento à leitura. Bem, aqui a gente já teve alguns spoilers. Primeiro que vai ter, em outubro, vai ter o grande Festival Mário de Andrade. Festival Mário de Andrade. Então, celebrando os 100 anos. Já demos em primeira mão. A segunda é que, assim, provavelmente vão aparecer bons novos concursos por aí. Eu acho que sim, né? eu acho que sim. Eu me recordo dos concursos que eu participava na escola, os concursos de redação, sim, e eu me mobilizava legal? pra caramba. Eu sim. acho já vou escrever os meus filhos no teu concurso. E, Guilherme, tá chegando aqui no final do nosso papo, e assim, eu queria te pedir, assim, para se você pudesse dar um conselho, né, uma sugestão para aquele secretário de cultura, ou aquele assessor de cultura que é responsável por esse tema, né, no município. O que você acha que ele poderia começar a fazer ainda em 2025 para ser uma fagulha interessante? Só um conselho? Só um conselho. Tá bom, olha, é difícil, mas eu vou dar um conselho. Em outros setores da política pública e da gestão governamental, a comunicação, a divulgação, ela é um adendo. Ela é uma parte, quase um apêndice. Na política cultural, a comunicação é o mecanismo intrínseco da política. Ele é o mecanismo, ele é aquela engrenagem interna, não é um adendo. Então, entender a comunicação como um elemento intrínseco à política cultural já é um primeiro elemento que eu acho que se o secretário ou as pessoas técnicas entendem a importância da comunicação, é um passo já bem mais avançado para poder fazer com que aquela política dê certo para a população. Maravilha, maravilha. Recado anotado. Guilherme, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, sucesso na Mário. Obrigado. Eu vou visitá-lo lá porque eu quero conhecer. Favor. Você falou de alguns outros projetos aí que eu ainda não conheço e eu tô querendo muito rever esse espaço. Eu trabalhei lá pertinho durante um tempo, era o meu... Toda vez que eu ficava muito estressado, eu ia dar uma passeada pela Mário. Agora eu estou um pouco mais longe, mas não tem essa mesma possibilidade, mas vou te visitar lá. Por favor. E você que está aí no seu município com boas ideias, vou te dar uma dica. Vem para São Paulo, visita a Mário. É um espaço lindo, inspirador, que certamente vai te trazer bons insights. A gente até comentou aqui, né? O copia e cola. Na área pública, pode copiar e colar, as boas ideias são para serem efetivamente multiplicadas, né? Contadas e propagadas. Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.